Qualquer equipamento que tenha mais de 1.270 watts em 127 volts ou 2.200 watts em 220 volts tem uma corrente igual ou superior a 10 amperes. Portanto, esse equipamento precisa de um circuito de uso específico e exclusivo. É sobre isso que eu vou falar com vocês na aula 4 de projetos elétricos aqui do nosso canal em Excel. Se você acabou de chegar e já está na aula 4 e está um pouco perdido, não tem problema. Você vai acompanhar essa playlist que tem desde a aula 1, projetos elétricos em Excel, onde nós estamos passando todas as etapas de projeto elétrico, o que é um projeto elétrico, como deve ser feito e como que nós chegamos a um projeto elétrico elaborado com todos os cálculos em uma planilha Excel dinâmica. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Mas, como de costume, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É muito importante para nós aqui do canal Elétrica Racional ter você aqui acompanhando os nossos conteúdos. Aproveita, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e se você gostar desse conteúdo, por favor, deixa aquele like que ajuda demais o canal, faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas e assim a gente consiga distribuir conhecimentos ao máximo de pessoas que buscam conhecimento sobre eletricidade, comandos elétricos e muito mais. Nessa playlist em específico, projetos elétricos. Então, chega de enrolação, vamos para a tela que eu tenho muito conteúdo para vocês no vídeo de hoje. Primeiramente, existe diferença entre equipamento de uso específico ou uso exclusivo? Não, na verdade não existe. Específico ou exclusivo significa que é um equipamento que vai ser destinado a receber um único circuito que não se divide com mais ninguém. Então aqui na nossa tela, como está aparecendo aí, etapas do projeto, condições para se estabelecer a quantidade de pontos de tomadas de uso específico. De acordo com a NBR 5410, e eu vou ler, não há outra opção, eu tenho que ler para poder explicar isso para vocês. De acordo com a NBR 5410, devem obrigatoriamente possuir circuitos exclusivos todos os equipamentos que solicitam corrente igual, observe, vamos frisar nessa palavra aqui, igual ou superior a 10 amperes. Atingir os 10 amperes já é um circuito de uso exclusivo, de uso específico para um único equipamento. E os circuitos terminais que alimentam equipamentos de força motriz, como por exemplo os aparelhos de ar condicionado. Equipamentos que utilizam motores elétricos também precisam de um circuito de uso específico exclusivo. O que é força eletromotriz? É a força proveniente de um campo eletromagnético que vai dar sentido de giro, que vai determinar rotação para um motor elétrico. Ou seja, depende de força motriz, é a partir de 10 amperes, exceder os 10 amperes. Então esses são os critérios para tomadas de uso específico exclusivo. Para estabelecer a potência de pontos de tomadas de uso específicos, devemos atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado. Então, na representação gráfica lá do ponto de tomada, que eu vou mostrar nas próximas aulas, quando eu estiver com a planta aqui, vou demonstrar para vocês, vai ter lá o símbolo de tomada, seja uma tomada baixa, meia altura ou uma tomada alta, além de estar com o número de circuito, vai ter também uma informação adicional que é a potência do equipamento. Então, no projeto elétrico, na descrição gráfica do projeto elétrico, vai estar descrito qual é a potência desse equipamento de uso específico exclusivo. Então, qualquer circuito elétrico onde haverá a utilização de um equipamento com 1.270 watts ou mais em 127 volts, 2.200 watts ou mais em 220 volts, é um equipamento de uso específico, exclusivo, portanto precisa de um disjuntor específico, de um cabeamento que parte do disjuntor chegando até o ponto terminal
E se o equipamento tiver 10 amperes, tomada de 10 amperes. Mas, como nós sabemos que 10 amperes já é o que o equipamento vai trabalhar, possivelmente o plug desse equipamento excederá os 10 amperes, o diâmetro nominal dos pinos que será encaixado nas tomadas. Como nós trabalhamos com a NBR 14136 para tomadas de utilização, nós sabemos que as tomadas são de 10 ou de 20 amperes. Então, nesse caso, para pontos de tomada de uso específico, exclusivo, que não exceda os 20 amperes, nós trabalharemos prioritariamente com uma tomada de 20 amperes. O ponto de tomada suporta uma carga de até 20 amperes. Se o equipamento que for instalado nessa edificação, nesse ponto, exceder os 20 amperes, deve ser estudado um outro método de conexão, que aí em aulas de instalação eu falo sobre esses métodos. Mas, se é um ponto de tomada que não vai exceder os 20 amperes, então prioritariamente trabalharemos com tomadas de 20 amperes. Por isso que em cozinhas, copa-cozinhas, garagens, onde nós temos equipamentos que excedem os 10 amperes, nós procuramos sempre trabalhar com tomadas de 20 amperes, ok? Então, sabe que o equipamento a ser utilizado excede os 10 amperes, tomada de uso específico, uso exclusivo, com o circuito independente. O critério permanece o mesmo. O mínimo para tomada de uso geral ou de uso específico é 2,5 milímetros. O cabo de 2,5 milímetros no método B1 com 2 condutores carregados em eletroduto embutido em alvenaria suporta até 24 amperes de corrente nominal. Trabalharemos com um disjuntor de 20 ou 21 amperes, e aí a curva vai ser B ou C de acordo com a carga. Se a carga é uma carga puramente resistiva, disjuntor de curva B que suporta um pico de corrente de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Mas, se for um circuito misto que possui carga resistiva, mas pode ter uma carga também reativa indutiva, então trabalharemos com um disjuntor de curva C que suporta de 5 a 10 vezes o pico de corrente nominal no momento da partida. E esse é o critério que nós utilizamos para tomadas de uso específico, de uso exclusivo. Se você perdeu as aulas anteriores, então volta, assiste a playlist onde nós temos todos esses critérios e aí sim você vai compreender melhor. Agora eu vou mostrar na planilha como que fica isso na nossa planilha. Então aqui está a nossa planilha. Para quem chegou agora e está um pouco perdido acerca do que é essa planilha e já pegou o curso aqui disponível gratuitamente no YouTube, já na aula 3, está totalmente perdido, volta desde a primeira aula, assiste a primeira, segunda, terceira e agora a quarta aula para você entender um pouco melhor o que quer dizer essa planilha aqui. Então nós sabemos aqui que onde está a letra A é circuito de iluminação, letra B tomadas de uso geral e quando for tomada de uso específico ou exclusivo, nós colocaremos antecedendo ao equipamento e não mais ao cômodo ou dependência da edificação, a sigla TUE. Então, TUE significa tomada de uso específico. E é assim que nós colocamos. Colocamos aqui, então, perímetro não nos interessa mais, área também não nos interessa mais, tensão de alimentação é extremamente importante, então, por exemplo, 220 volts aqui. E aí nós temos também potência aparente, que não é interessante, nós vamos trabalhar com potência ativa. Então, por exemplo, aqui eu tenho um equipamento que tem uma potência de 3.000 watts. Opa! Eu tenho um equipamento que, por exemplo, tem uma potência de 3.000 watts. E aqui a conta vai ficar o seguinte. Esse equipamento tem uma corrente que é igual a essa potência dividido por esse valor de tensão que nos dá essa corrente aqui. Então observe, eu coloquei um chuveiro, por exemplo, vou até aumentar a potência desse chuveiro aqui, vamos colocar 5.600, por exemplo, aqui, ó. Então o chuveiro de 5.600 watts com uma tensão de 220 volts nos dá uma corrente elétrica de 25,45 amperes. Então excedeu os 10 amperes? Sim. É um equipamento de uso específico, de uso exclusivo. Por exemplo, o ferro elétrico. Digamos que esse ferro elétrico ele tem uma tensão de 127 volts, ok?
e tem uma potência de 1.500 watts, por exemplo. Deixa eu só copiar a fórmula aqui. Observe que excedeu os 10 amperes. Esse equipamento agora ele tem 11,81 amperes de corrente elétrica, então já tem quase 12 amperes, excedeu. Por isso que ele é um ponto de uso específico, exclusivo. E essa foi a aula de hoje. Depois nós vamos ter mais aulas ainda dessa playlist, utilizando a planilha. Eu estou demonstrando a planilha de forma muito rápida aqui nessas videoaulas, porque eu vou fazer o passo a passo na nossa última videoaula, onde nós vamos pegar a planta, fazer o estudo de caso e entender, ter uma visão macro da planilha. Mas antes eu estou passando os critérios previstos pela norma para se desenvolver um projeto elétrico, com o apoio do Excel aqui, como nossa ferramenta de cálculo e dimensionamento. A planilha vai estar com uma outra cara, que eu estou dinamizando ainda mais essa planilha. Então nós vamos entender como que isso vai ficar no final. Então acompanhe essa série, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações, e se você chegou até aqui e não deu like ainda, dá o like. Se você chegou até aqui, já é inscrito, deixou o seu like, compartilha com seus amigos também. Isso ajuda demais o canal e me motiva a produzir cada vez mais novos conteúdos para você e para quem busca conhecimentos de forma gratuita e com qualidade aqui no YouTube. Até mais, nos vemos na aula 5 agora. Tchau!